E só que eu, por ter feito um ano muito bom no Santos, 2019, surgiu a possibilidade de eu ir pra fora. Tinha uma chance muito grande, assim. Já tinha até mais ou menos praticamente a proposta em mãos e tudo, né? Que país que seria, assim? Seria pra China. China. Isso. Naquela época que tava... Entre 19 e 20. Aí, por coincidência, estourou a pandemia, né? Na China. Lá. Então, acabou que não deu um negócio, né? E como eu toquei nesse assunto pra falar, né? Tipo assim, talvez se eu tivesse acontecido, eu não teria realmente conhecido e me entregado a Jesus como eu me entreguei tempo depois, né? Então, aí mais um trabalhar de Deus, talvez, na minha vida. Em 2020 teve a mudança pro Atlético, para Minas Gerais. A gente se mudou. No início, assim, a gente acabou não frequentando tanto, por questão de mudança e tal. É difícil esse negócio de encontrar uma outra igreja, Isso, né? Isso, Aí a gente foi conhecendo as pessoas, conversando, entendendo. E nisso a gente começou a frequentar novamente, de novo, né? Sempre em contato com o pastor de Santos, né? Pra gente não perder, né? O foco, porque a gente estava num lugar, com a mudança, às vezes a pessoa se desliga ou sai daquele caminho que tá no início, querendo ou não, 6, 7 meses apenas começo. Só que a gente acabou encontrando uma igreja, o pastor Rogério também deu toda a ajuda que a gente precisou, todo o apoio até conseguir encontrar, né? E assim, aí a gente começou a ir frequentemente. A gente também entrou numa cela de uma vizinha que tinha perto de casa. Que legal. Então as coisas começaram a se juntar, né? Pra gente ficar firme. E foi o que aconteceu. Aí, no outro ano, 2021, eu resolvi entregar a vida pra Jesus, né? E minha esposa, ela não era batizada também. E aí a gente conversando, eu falei, quero batizar. Comecei a entender um pouco mais o que significava. Então eu falei, não quero ficar de fora dessa, né? Vamos dizer assim. Então eu tive a ideia, ela meio que gostou também. E chegou em dezembro de 2021, a gente acabou se batizando junto no mesmo dia. Que legal. Aí quem nos batizou foi o pastor Rogério de Santos, que foi onde a gente começou. Ele foi até BH e lá a gente se batizou. Que legal. Agora, eu tava lendo um pouco da sua história. Então, a gente até citou aqui, você nasceu em Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, natural. E a sua família, assim, é de qual origem, assim? Italiana. Italiana. Isso, meus avós, meus bisavós vieram da Itália, até tenho um passaporte italiano. Você tem? Consegui tirar. Legal. Então, a descendente italiana. Arthur tem também. Eu tenho também. Italiano não, aqui. Tirei também. Minha mãe é do interior, né, do Rio Grande do Sul. E meu pai é da fronteira. Santana do Livramento é a cidade. Legal. Fronteira com o Uruguai. E eu tava lendo que você veio de uma família extremamente simples ali, que foi uma grande batalha pra... Conta pra gente um pouco esse início, assim, seu no esporte. Assim. Não, eu morei na Coab Rubem Berta, né? Coab é tipo... Conjunto habitacional, né? Que a cidade constrói alguns Isso. Então, eu nasci na Coab Rubem Berta, família bem humilde, minha mãe entregava jornal, meu pai era açougueiro. Aí comecei ali na questão de futebol, né? Nos blocos que a gente chamava, tinha uns blocos, aí formava um time em cada bloco? Um bloco cada que legal. enfrentava o outro, né? Aí às vezes nós fazíamos, tinha o campo no meio, assim, da Coab, que era grande. Então ali começou a primeira escolinha, com 6 anos, comecei aí. A partir dali eu fui para um outro... Você tava falando que era alemãozinho do bloco 3, era isso? Isso. Era núcleo 3, né? Núcleo 3. Chamava núcleo 3. Aí a partir dali começou uma escolinha do bairro mesmo. Só que como era só do bairro, não jogava muitos campeonatos, né? Só que o treinador que era dessa escolinha ia treinar um outro clube também, que chamava Monte Serra, que participava aí do municipal, que já enfrentava as escolinhas de time Grêmio, Inter e outras que legal. E outros clubes ali de perto. Então, passou uns 2 anos na escolinha, eu fui para esse clube ao chamado desse treinador, né? E aí eu fiquei 1 ano só lá, jogamos um estadual, e aí acabei indo pro Inter com 9 anos. Com 9 anos você já foi pro Inter? 9 anos. Que legal.
Aí, escolinha, né? Minha mãe me pegou pela mão, me levou. Eu morava bem longe. Minha mãe pegou pela mão uma vez, me levou. E depois eu tinha que começar a ir sozinho. Tá brincando. Nossa. 9 anos. Pegava E 2 você sozinho, ônibus. você disse isso, pegar dois ônibus. 2 ônibus. Eu ia até do bairro pro centro. E pro centro, onde onde é o Beira-Rio, né? Beira-Rio. Hoje, que lá tinha os campos. Então, 9 anos já andava no centro sozinho. Nossa. E depois mais 2 ônibus pra voltar. Minha mãe só me levou uma vez, me explicou, ó, chega aqui, faz isso. Chega lá, tu vai ter que caminhar, pegar outro ônibus. Você nem pagava o ônibus, né? Passava por baixo do Era o tempo do mergulho ainda. Tinha os vale-transporte que nós ganhava do clube. Isso que eu ia te perguntar. Tem algum incentivo do clube pro... Então, quando eu comecei Pras crianças, só no né? Inter, né? Nessa outra escolinha antes de ir pro Inter, tinha que pagar mensalidade, mas Então como você pagava. o treinador conversou com o pessoal, que a gente não tinha condição de Te deu pagar. uma bolsa. E me deu praticamente assim, não, pode vir. Tá. Aí, Então o incentivo era não pagar. isso, nesse primeiro momento. E depois, quando eu cheguei no Inter, no início eles davam só vale-transporte. Tá. Só que nós trocava por lanche. Uma feixinha daquela valia um lanche bom, né? É mesmo? Vale. Aí, Então você passava por baixo, né? Então você trocava por um lanche. Trocava pelo lanche, ou dava pra mãe, às vezes, trocava por alguma coisa pra trazer pra cá, pra comer, né? Então, desse início era assim. Aí E todo dia, treino? no início era terças e quinta, primeiro ano, 9 anos. Aí quando foi pra 10 anos, segunda, quarta e sexta. E acho que a partir dos 11 anos já era... 11, 12 anos já era praticamente de segunda a sexta. E final de semana tinha os jogos, né? Então, praticamente essa rotina aí, era toda semana. Saía da escola já com mochila e tudo. Já ia pronto, mano. E você comentou no começo do seu irmão, até do apelido. Ele também jogava? Ele jogava. Assim. E ele chegou a jogar também? Não, ele não virou. Ele machucou a perna, acabou fraturando a perna. Depois dali não conseguiu mais jogar, sentia dor. Eu entendi. Aí você seguiu daí? Eu continuei, né? E... Qual a diferença de idade? É 2 anos, ele é 2 anos mais velho. Aí... Eu fiquei, que nem tu falou do incentivo, né? Daí depois no Inter, com 12, 13 anos, eles começaram a pagar uma ajuda de custo, né? Que na época era R$300. Ajudava bastante, mas eu chegava e dava tudo pra mãe, né? Ó, mãe, tá aí. Na época a gente vivia na rua, brincando, não pensava em ter nada, assim, né? Só uma época que chegou lá, falei, mãe, tem como comprar um videogame pra mim? Aí foi com cuidado, com carinho, né? Tipo assim, se não der, tudo bem, eu vou entender, né? Mas ela acabou fazendo um esforço lá, parcelou em 12 vezes. Exato. Qual videogame? Acho que era o Play 2 na época. Aí acabou que ela conseguiu comprar. Aí quando eu comecei, eu fiquei, né, na base do Inter até... Na verdade eu fiquei até 2017, 18. Mas nessa época... Então foi no próprio Inter que você se profissionalizou? Isso, daí eu cheguei aos 9 anos, fiz toda a categoria de base, né, até o sub-20 ali, que é 20 anos. Aí a partir dos 16 anos que eu comecei a assinar meu primeiro contrato, né. Aí eu comecei a ver que tá começando a ficar sério isso aí, né. Aí, mas assim, sério naquela, a gente é moleque, quer só jogar futebol, não pensava mais em nada. Acordava cedo, ia pra escola, pegava 2 ônibus, chegava lá felizão pra treinar, cheio de energia, né? Então... Não parecia uma profissão, né? Ele era o seu divertimento mesmo. Isso aí, não levava como uma profissão, uma coisa de responsabilidade ainda. Né? Quando que você fala que mudou a chave? Você fala que isso aqui foi... Acho que foi 16, 17 anos aí. Aí começou que eu vi que eu começando a ficar sério, as competições também começou a melhorar, começa a ter um pouco mais de idade. Então, a partir daí, eu comecei a ver, ó, tá começando a ficar sério, já não podia sair final de semana com meu irmão ia sair final de semana, ele, bora, eu falei, não pode, mas tem jogo, tem... Então, tipo assim... Aí começou a disciplina ali. Muitas vezes tinha que abrir mão de muita coisa, assim, né, de sair, de fazer essas coisas que é natural das pessoas dessa idade, da molecada. Né? Ainda mais na questão que tinha o meu irmão ali querendo sair, né? Tipo, será que eu vou ou não? Mas eu sempre fui tranquilo de ficar mais em casa, então acho que isso me ajudou bastante, né? A dizer esses nãos pra ele. E com certeza isso me ajudou a chegar talvez onde eu cheguei. Então, a partir dos 17, 18 anos, 16, 17, eu comecei a ver que ficou sério.